Fala, meu prezado! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fala, meu prezado. Um lugar onde a gente discute negócios, mercado, comportamento do consumidor e muito mais. É isso mesmo, Edu. E hoje a gente está aqui de novo em São Paulo para falar um pouquinho mais sobre uma coisa que as empresas já estão sentindo bem na prática. Projetos podem atrasar, alguma questão estratégica pode acontecer, mas o principal mesmo são as pessoas qualificadas. Tá difícil de achar, não tá, Edu? Tá mesmo. E eu acho, né, que no mercado automotivo e logístico as coisas ficam até mais intensas, né? Que eu acho que demanda essa versatilidade, essa agilidade das pessoas. E, enfim, né? O mercado carece de pessoas qualificadas para isso, né? É isso mesmo. E para isso, a gente está aqui com um convidado muito especial, que eu vou tomar a liberdade de ler aqui um pouquinho sobre o currículo. Ele tem mais de 15 anos de experiência profissional, é engenheiro mecânico com MBA e mestrado em gestão da inovação. Atua hoje na Robert Half, a primeira e maior empresa de soluções em talentos e recrutamento especializado no mundo. Seja muito bem-vindo, Caio Rodrigues. Bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. A gente dá até peso, né, quando traz o Não currículo é? todo. Traz uma imponência legal. Acho que é mais responsabilidade, né? Nada. Aqui é uma conversa mesmo. Isso, e a gente... é leve, tranquilo, né, Edu? Exatamente. E aí a gente gosta de começar já indo direto para uma pergunta, assim, já dificultar as coisas, brincadeira. Manda bala. De já introduzir com uma pergunta até para ela já nos guiar, mas fica à vontade se você quiser partir para outra linha, enfim, fica à vontade. Quando a gente vê dados do setor automotivo, né, o crescimento que o setor vem tendo, a gente vê que as empresas precisam de mais pessoas, né? E principalmente pessoas qualificadas, né? Você acha que as pessoas estão acompanhando esse crescimento da linha produtiva mesmo desses setores, né? Que estão muito em alta? Elas estão acompanhando, se preparando para isso, né? E estudando e se desenvolvendo e, enfim, estando prontos para o momento certo de talvez vocês baterem na porta deles e falar, olha, tem uma oportunidade para você? Legal. Essa pergunta é excelente. Pergunta é excelente porque quando a gente pensa em preparo, né, é um pouco nas duas pontas, né? Tanto as empresas quanto os candidatos. Legal. Acho que é legal dar um contexto também para quem está assistindo a gente em casa, né? O que a gente faz, né, como consultoria. A Robert Half é uma multinacional americana. A gente trabalha com recrutamento, trabalha com gente. Eu gosto de falar que a gente resolve o problema das empresas através de pessoas. E muito do que a gente faz é realmente conhecer o mercado e, de forma muito simples, é conversar com as pessoas. Sejam as pessoas que estão nas empresas trabalhando, buscando oportunidade, ou quem está buscando contratar para os seus times, né, para suas operações. A qualificação ela tem se tornado cada vez mais um problema, porque o mundo ele está mais rápido, né, de fato. Então, quando a gente pensa no universo de 20, 30 anos atrás, as coisas eram mais lentas, né, os ciclos eram mais esticados. Então, só ver o tempo que as pessoas ficavam nas empresas, né? Tinha mais tempo para se preparar, né? Talvez. A velocidade da tecnologia era outra também, né? Os negócios hoje surgem do dia para a noite, tecnologias surgem também do dia para a noite, é muito difícil se manter atualizado. Empresa nasce e morre. Empresa nasce e morre. Sim. Eu estava tendo uma conversa hoje cedo com um cliente que a gente estava falando um pouco sobre modelos de carreira, né? Carreira em Y. E uma das coisas que a gente estava trazendo era justamente essa dificuldade, às vezes, que as pessoas têm de ter uma expectativa que a empresa vai trazer para eles um plano de carreira muito bem definido, uma trilha de carreira, que é um modelo que rodou muito bem no começo dos anos 2010, 2008, muito aquela onda que a gente teve no mercado de trabalho de vagas. E tinha muito essa definição, né? Você vai fazer uma atividade A, você vai ser promovido para analista 1, 2, 3, você precisa ter isso, aquilo. Hoje em dia isso está ficando muito difícil de ver na prática, essa definição do plano de carreira. Porque uma empresa é comprada, a gente tem conflitos hoje, geopolítica, às vezes um plano que você tinha era com um gestor antigo teu, o gestor troca, vai para outro projeto. Então essa continuidade também é muito difícil de trazer e lidar com essa ansiedade das pessoas também é uma dificuldade. Porque as pessoas querem ter uma certa previsibilidade do que vai acontecer. Então, quando a gente pensa em atualização também, é muito difícil a pessoa pensar para que lado que ela vai, o que ela vai estudar, como ela vai estudar, o que ela vai aprender e como se preparar para esse boom de informação que a gente tem, né? Hoje que... Não tem regra, né? Não tem. Acho que é a gente talvez se encontrar e entender o que eu quero, né? Ou principalmente o que eu não quero. E talvez caminhar para esse lado.
Mas essa maturidade de carreira é difícil. É difícil. É difícil trazer. E às vezes depende de um tempo, né? Não é na primeira oportunidade, na segunda, que a pessoa já vai ter essa consciência. Acho que até para você se preparar pensando, sei lá, no caminho mais tradicional. Antes era a faculdade, você faz aquela faculdade naquele segmento, você vai trabalhar naquele segmento pelo resto da vida. Hoje não necessariamente, né? Sim. Você tem que estar se preparando em outras atributos, em outras coisas, né? Acho que não é só uma coisa e pronto vai te definir, né? Sim, tu está muito antenado com o que está acontecendo no mercado. E, de fato, a tua posição, a tua profissão, ela muda muito rápido. Então, você está buscando o tempo todo se atualizar e acho que esse balanço ali também é super importante. Você conseguir também não deixar se cair nesse turbilhão de informações. Se eu preciso me atualizar o tempo todo, tem que ter um equilíbrio também. Tem que ter um equilíbrio. Eu acho que hoje, há 20, 30 anos que você falou, você tomava uma decisão e aquela decisão estava tomada e por 30 anos você ia seguir aquele plano. Que eu posso dizer assim, talvez essa flexibilidade, que a gente tinha uma carreira menos elástica, né? Sim, Então, essa carreira menos elástica que a gente tinha dava uma certa segurança pra gente. A gente falava assim, beleza, vou trabalhar em fábrica, no setor automotivo logístico, vou fazer minha carreira dentro da fábrica. Hoje em dia você tem muita informação e muita possibilidade de tomar decisão o tempo todo. Isso gera ansiedade também. Sim. Você pode ser tudo. Só que para você tomar uma decisão de que lado você vai, você tem que tomar essa decisão e tem que executar. Essa capacidade de execução é uma habilidade super importante. Vai muito na linha também do que... A gente fala muito de requisito de hard skill. O pessoal traz muitos pra gente, né? Que tipos de habilidades técnicas legal. eu preciso ter para poder me desenvolver, eu poder progredir na minha carreira. Mas tem um aspecto muito grande também que é comportamental. E é tempo de mercado também. A gente não adianta encurtar etapas. Sim. Algumas coisas você precisa passar por uma crise. Ali, digo uma crise dentro da própria empresa ali, né? Mas você precisa ter situações difíceis ali dentro daquela posição, gerir um projeto ponta a ponta. Isso demora tempo, não adianta tu querer chegar lá e ainda não querer percorrer o caminho para chegar lá. Né? É a Você tá na janelinha. e a famosa casca que a gente casca. cria, né? A gente fala disso, exatamente. Profissionais que têm um casca. E eu acho que a gente falou do automotivo, acho que o automotivo ele muda muito mais rápido, né? Assim, eu sei que a gente tá hoje pensando no que vai lançar daqui 2, 3 anos e hoje trabalhando com o que já foi planejado lá atrás, mas lá na frente eu já sei que eu vou precisar de pessoas de tal maneira. Então, assim, é muito intenso, é uma velocidade muito alta, que nem você trouxe. A logística acompanha isso, porque a gente vê hoje, com essa questão do e-commerce, né? Existe uma demanda muito grande. Acho que cada vez mais tecnologia sendo colocada nesse mercado também. E os profissionais, eles estão acompanhando isso? Ou as empresas, às vezes, têm que pegar uma pessoa mais crua e tentar trabalhar no treinamento, sabe? Aperfeiçoar essa pessoa para que esteja mais pronta. Legal. O automotivo, ele tem realmente essa natureza de ser dinâmica. A gente está passando por um momento de transformação no automotivo, uma mudança no... Até que muitas vezes você entra em contato com o setor automotivo, ele já se coloca com uma roupagem de setor de mobilidade. Olha. O nome já muda. Já está mudando, já né? muda. Hoje o perfil do consumidor mudou. Sim. As gerações mais novas compram menos carros. Tem esse desejo menor de ter um veículo, não é só também redução de poder aquisitivo. E outros fatores econômicos também que acabam tendo mais dificuldade da pessoa adquirir um carro. A pessoa tem uma expectativa menor de ter carros, né? E isso muda também até no próprio perfil do produto que ela está consumindo, porque quem está consumindo carro hoje tem expectativa de consumir um produto muito mais digitalizado. A gente tem as entradas aí de montadoras hoje no mercado brasileiro, de outros mercados. Os produtos asiáticos, eles vêm com bastante tecnologia embarcada. Isso muda a natureza do mercado como um todo, né? As outras montadoras também estão buscando desenvolver produto que seja um pouco mais diferente do que a gente está acostumado a ver. E quando a gente olha para o mercado logístico, é um setor que ganhou muito protagonismo nos últimos anos. Sempre foi um setor que é um setor mais difícil de contratar, porque quando a gente pensa em carro, ele é top of mind, né? As pessoas estão vendo na rua, conhecem a marca dos carros, é um objeto de desejo. Quando a gente pensa nas empresas do setor logístico, são empresas que, a gente pensa em algumas áreas, né? Quanto melhor elas trabalham, mais despercebidas elas passam. A logística sempre foi uma área, e ainda é uma área dessa forma. Quando trabalha muito bem, você não ouve barulho, porque a operação roda. Só que é uma área que tem tornado cada vez mais estratégica, principalmente quando a gente olha para o Brasil. Que o Brasil tem uma complexidade logística considerável.
até pela própria complexidade fiscal que a gente tem no Brasil. Sim. Então, quando a gente pensa em desenhar uma operação logística, a gente precisa de um profissional muito bom e que saiba lidar com essa, digamos assim, com essa complexidade que a gente tem aqui no Brasil. Então, quando a gente pensa no setor logístico, a gente tem uma dificuldade de atração e a dificuldade de capacitação também, porque a gente não tem formações, digamos assim, como... Em logística é mais difícil, Você né? tem formações em logística, sim, mas você não tem, digamos assim, um curso, uma engenharia, por exemplo, ela forma já diretamente para o mercado automobilístico e sempre foi um grande contratante, mercado automotivo e fábrica. Só que as áreas logísticas, geralmente essas formações específicas para a área logística, elas estão muito em centros, né? Por exemplo, se a gente pegar a Baixada Santista, uma região que tem suas formações na área logística. Santa Catarina é uma região também que forma muito profissional. São alguns polos, né? São polos. Não está distribuído Aí tem que ainda. exportar o profissional para cá, né? Exato. E aí, Caio, me tira uma dúvida. O que é mais difícil hoje, né? Ter um profissional preparado para esse chão de fábrica, eu vou chamar assim, né? Que é mais o operacional lá, o fazer no dia a dia, ou cargos maiores, né? Que é mais de gestão e liderança. Dentro dessa cadeia toda que a gente está conversando. Mais difícil formar ou encontrar? Encontrar. Porque talvez formar, eu acho que deve ser difícil também, ainda mais se a gente entra numa parte mais técnica, sei lá. Eu sei que, por experiência, assim, das conversas que eu tenho com as pessoas que são dessa área de recrutamento, eu sei que é difícil achar muito mecânico. E é uma profissão, assim, cada vez... É uma profissão que passava de pai para filho, né? Tem algumas profissões assim, assim como caminhoneiro, sabe? Que é do nosso nicho de produtos da Rodobens. Mas aí eu não sei se hoje em dia é mais difícil encontrar essas pessoas que estão lá no dia a dia fazendo as coisas operacional, que demandam um conhecimento muito técnico, para você ser um mecânico, eu acho que você tem que ter um conhecimento muito grande, né? Para você conseguir manusear tudo e deixar tudo perfeitamente. Mas aí eu não sei, é uma curiosidade mesmo. É mais difícil achar esses profissionais, por enquanto. Ou é mais difícil achar um líder ou, né, uma pessoa que vai gerenciar tudo isso aí, coordenar todo esse time. Eu vou ter que dar aquela resposta do consultor que todo mundo odeia, né? Que é o famoso depende. Depende. Não, fica à vontade. Eu acho que abre conversa. Porque a área operacional, de fato, ela tem sido um desafio gigantesco. Quando a gente conversa com os nossos clientes hoje, 100% que tem operações grandes, né, que contratam na base, todos têm muita dificuldade de atrair. E é uma questão muito cultural até. Né? Hoje, a proposta de valor de você nascer e ficar 30 anos dentro da empresa, ela perdeu um pouco de relevância. As pessoas já não pensam mais na empresa como pilar ali da vida delas. As gerações, eu enquadro na Y, a gente tem a carreira ali como talvez um pilar muito forte da vida. Sim. E as gerações mais novas têm menos, não que a carreira não seja importante para elas, mas elas valorizam outras coisas além disso. O peso é diferente, O peso né? é diferente. E isso é um aprendizado que as nossas gerações estão trazendo, de equilibrar um pouco melhor esses pratos. Mas a minha geração, conversar com os meus pais, por exemplo, você vê que a carreira era algo muito mais importante. Então, a gente já teve casos ali de candidatos que falam assim, vou pedir demissão de uma empresa que eu tenho 30 anos. Putz, cara. Isso é uma decisão delicada, né? É a famosa decisão que chega o pai dessa pessoa e fala, você tá louco, por que você vai sair, você vai abandonar isso? Então, a dificuldade na fábrica é muito difícil por causa disso também, porque as pessoas já não têm mais aquele mesmo apetite de querer ir para a fábrica, de fazer uma carreira dentro da operação. Entendi. As posições de mecânico, né, eu diria que essa ideia ela é muito antiga, né, para a gente como sociedade, né, que é a coisa do artesão, né, o artesão que tem aquele esmero para produzir ali o produto dele, que é passado de pai para filho. Essas profissões elas estão morrendo. A gente tem muita dificuldade, quem reformar uma casa sabe a dificuldade para você encontrar um profissional especializado em ali, alguma atividade dentro da casa. E esses profissionais estão cada vez mais raros, né? E um conceito muito importante para a gente no recrutamento é a complexidade da posição. Isso com certeza entra na conta ali de você trabalhar ou não com uma consultoria de recrutamento, mas a escassez também é importante. Porque às vezes a escassez ela vai determinar o quão mais difícil ou não é aquela posição. A escassez vai equilibrar em salário, remuneração, inflaciona as médias ali de mercado e fica mais difícil você atrair ou não também, ou reter ou não essa pessoa. Quando a gente pensa em atrair na ponta, né, digamos assim, da pirâmide, as lideranças, né, que a gente tem ali em média para cima, eu diria que na média gestão a gente tem uma dificuldade muito grande, que é onde eu tenho boa parte do meu mercado hoje atuando como consultoria, porque a média gestão, ela, de certa forma, ela é meio espremida. Média gestão é... Coordenador e gerente de entrada, talvez, ali. Não seria uma gerência sênior executiva. Nível 1 ainda, gerente né? júnior, gerente que responde para um diretor ali, entraria em média gestão ainda.
Mas esse meio de pirâmide, né, supervisão, coordenação, gerência, é muito espremido no mercado. Porque é onde a gente tem muitos requisitos técnicos também. São posições que estão com a mão na massa ali no operacional, reportam para uma diretoria, você tem que fazer gestão de pessoas embaixo, então são cadeiras que têm bastante dificuldade e complexidade. Não que as diretorias não tenham também. Contratar diretor é um processo extremamente complexo e determina o rumo da empresa. Sim, sim. Mas ali nas posições de diretoria, às vezes, a gente tem até menos complexidade, porque ali, de fato, as pessoas querem participar daquele projeto. É muito mais uma tomada de decisão que o modelo que a gente trabalha em recrutamento executivo, por exemplo, é através de mapeamento. Então, é um processo que a gente precisa conduzir entrevistas mais longas, é um processo muito mais robusto. E ali a gente precisa garantir que a gente está tomando a melhor decisão com base no que o mercado tem para oferecer. Só que quando a gente pensa para as empresas onde é mais difícil contratar, né, eu diria que essa conta ela tem que se equilibrar. Um cargo de direção é o peso que aquela cadeira vai ter dentro da organização. Quando a gente olha para os cargos de entrada, talvez o mecânico, é porque realmente não acho essas pessoas. Mais difícil. Eu preciso trazer e qualificar dentro de casa, talvez. Tenho mais uma curiosidade, até fugindo aqui da nossa. Aproveita. Você já tem um bom tempo, né, na Robert Half. E aí, você já passou por alguma situação assim de você ver uma mudança de comportamento? Não sei se eu posso falar assim, uma mudança de comportamento de mercado mesmo, né? Sei lá. É uma posição difícil de achar, mas aí talvez, não sei, se a remuneração não é tão atrativa. Não sei, tá? Eu estou chutando. Não é tão atrativa para esse público. De acontecer por ser uma profissão que está cada vez mais escassa, ter mais relevância e, sei lá, alavancar salário, alavancar, né, tipo, fazer uma mudança de rota mesmo, né, do que era antes, de posicionamento, né, do que era antes para o que é agora. Você já viu isso acontecer? Acontece bastante. Hoje, se a gente for trazer exemplos atuais, a gente tem o caso da reforma tributária, por exemplo. A reforma tributária está mudando bastante a dinâmica do mercado hoje, muito voltado nas áreas contábeis e fiscais. Profissionais que tenham conhecimento, né, digamos assim, formação na área contábil, experiência na área fiscal, experiência em auditoria. Esses profissionais ganham muito valor, porque eu tenho um volume de projetos nas empresas muito grande, ou seja, minha demanda está aumentando. Eu preciso de mais profissionais e não necessariamente eu estou entrando com mais profissionais no mercado. Ciências contábeis é uma profissão que forma cada ano menos. As engenharias também têm formado menos, mas para ter um exemplo da contábil é mais relevante. Eu brinco assim, tu vai num churrasco, é difícil tu achar um contador no churrasco. Sim. Verdade. Tu não acha? Então, quando a gente olha hoje no mercado de trabalho, eu tenho muita demanda para esse tipo de profissional. Então, muito do nosso trabalho, às vezes, é trabalhar justamente com essa assimetria. Essa assimetria reverbera em salário, reverbera em condições. Quando a gente vai para setores como de logística, né, pegar o setor de infraestrutura portuária, os operadores de portainer, os operadores de empilhadeira, todos esses profissionais são super bem demandados. Porque você realmente não tem uma entrada grande desses profissionais no mercado. Então, boa parte das iniciativas das empresas para resolver esse tipo de problema é DHO, eu desenvolvo. É muito comum chegar num operador portuário, ele ter uma estrutura de treinamento ali, onde ele forma o pessoal que entra como vistoriador de container, ele vai construindo uma carreira ali dentro, faz cursos, ele aprende a operar um portainer dentro da própria empresa. Nossa, que legal. Porque não sabia disso. Não tem onde aprender, né? Setores como o agro, por exemplo, os operadores de trator, né, máquina agrícola, é difícil encontrar esse tipo de profissional e remunera bem. Inclusive, essas máquinas estão cada vez mais tecnológicas, então nem todo mundo sabe mexer, nem todo mundo... aumentar a qualificação dessa mão de obra. E aí você precisa garantir que esse pessoal está especializando. Sim. E, ao mesmo tempo, a gente tem problemas hoje no mercado justamente pelo contrário. Você começa a mudar muito o perfil dos produtos. E isso é muito característico de Brasil, né? A gente tem maquinários, né? Parques de máquinas muito antigos. A gente tem metalúrgicas com 50, 60, 100 anos atuando no Brasil, com máquinas de 50, 40, 100 anos. Eu não estou exagerando, mas uns 40, 50 é bem comum a gente encontrar. Às vezes a gente tem dificuldade agora de contratar gente que entenda desse maquinário. Nossa, olha só que loucura. Gente. Mas eu acho que é bem volátil essa mudança de mundo e mudança de profissionais até, né? Porque, por exemplo, eu sou publicitário e aí com a pandemia eu vi que a busca por marketing digital deu um boom. Então, assim, a gente era muito... As pessoas, né, principalmente de recrutamento e seleção, entravam muito em contato, porque você via vagas, assim, muitas, né? Porque aquele momento, aquela situação pedia isso, né? Então, eu acho que é esse o ponto, né? Conforme o tempo vai passando, talvez outras profissões novas vão surgindo, outras necessidades vão surgindo e, enfim. E eu acho que a gente vai se organizando para acompanhar todo esse rumo que o mundo está indo, né?
Sim, a gente acaba conversando muito com o mercado, né? E muitas vezes a gente conversa com o pessoal que está entrando no mercado, né? Quem tem menor aprendiz, né? A gente acaba dando algumas palestras. E a gente sempre fala pro pessoal que é uma frase, né, que eles têm que... Em inglês fica mais bonita, né? Fica follow the money. Em português a gente fala procurar o dinheiro, fica meio esquisito. Mas a gente fala sempre para você estar muito conectado onde você está nas empresas, para entender o que você está agregando como valor, como funcionário. E se você estiver atento a essa métrica, você vai saber se você precisa se atualizar ou não. Porque é o que eu falo, independente da área, se ela ser uma área de vendas, isso é mais fácil de você fazer essa conexão, porque você vendeu, está gerando receita para a empresa. Mas todas as outras áreas, você pode entender o quão perto você está da geração de caixa daquela empresa, ou reduzir despesa, ou tornar aquela empresa mais eficiente e agregar valor para ela de alguma forma ou de outra. Então, você entender se as suas habilidades estão entregando valor para a empresa da melhor forma, pode ser uma boa forma de você entender se você precisa se atualizar ou não. Legal, é um bom nossa, parâmetro. muito bom. Ainda mais para quem está começando no mercado de trabalho, já ter noção disso. Porque eu imagino que o mercado de trabalho, para esse público específico, a gente está falando isso hoje. Daqui 10 anos, para eles, pode estar alguma coisa diferente, né? Provavelmente vai estar diferente. Porque as coisas estão aceleradas mesmo, estão mudando Demais. muito rápido, né? E acho que aí vem a dificuldade de ter o profissional ideal. Sim. Acho que essa é a maior dificuldade sempre, né? E aí, eu tenho até um pensamento, não sei, acho que você falou que muitas vezes na área portuária, por exemplo, tem que treinar o funcionário, né? A pessoa que vem mais não sabendo tanto, você vai lá, capacita, treina, tal. Isso demanda um tempo. E eu imagino que até o custo que a empresa tem com esses treinamentos, capacitação, esperar o funcionário ficar pronto, de certa forma, esse custo às vezes é embutido no produto que ele vai vender depois, produto / serviço, né? Faz sentido esse pensamento, esse racional? Sim, porque aí você olha a estratégia de pessoas tua, ponta a ponta. Né? Você está considerando todas as variáveis que estão relacionadas ali com aquela pessoa dentro da organização, para o que ela tem de trilha ali dentro e para o que ela tem que entregar como colaborador, como pessoa dentro do time. Né? Então, você olhar para todas essas variáveis é super importante numa estratégia de gente, até porque mesmo quando você forma a pessoa dentro de casa como estratégia, é uma estratégia de longo prazo. Você precisa pensar também na tua estratégia de gente com Sim. iniciativas de curto e médio prazo. Mas depois que você forma essa pessoa, como que você retém ela? Porque É outro ponto também, né? Porque essa estratégia de curto prazo é você fazer o rouba-monte ali, você tira do concorrente. E se você forma as pessoas dentro de casa... É diferente. É diferente, mas assim, você tem que garantir também que teu concorrente não vai simplesmente... Também, né? O concorrente não vai vir roubar o teu monte, Mas, né? assim, talvez seja uma opinião muito pessoal, né? Mas eu vejo assim, a empresa que investe no seu colaborador, né? Que quer que ele estude, quer que ele se prepare cada vez mais, pelo menos eu vejo com mais carinho, né? Tipo, Sim. porque eu falo assim, poxa, eles estão levando em consideração o meu desenvolvimento. Eu enxergo dessa forma, pelo menos, né? Então, eu acho que eu já dou um ponto a mais. Então, a chance de eu né, ir para uma outra empresa é menor, né? Óbvio que tendo um plano de carreira, né? Igual você comentou no mais começo, fácil, fica né? mais fácil. Fica mais fácil. Mas é algo que é uma conversa difícil, porque a empresa ela precisa estar pronta para também deixar os funcionários delas irem em algum momento. Sim. Porque o plano de carreira ele não é da empresa, o plano de carreira é da pessoa. É da pessoa. E isso é algo que a gente... É meio chovendo molhado falar disso, mas é algo que a maior parte das pessoas não tem internalizado. Às vezes ela está lá só trabalhando. A gente esquece, talvez, no dia a dia sobre isso, né? E esse é o ponto, né? Acho que o plano de carreira depende muito mais, talvez, da pessoa também, né? O que você quer desenvolver? O que você quer para sua vida também, onde você quer ir, né? E aí, com isso, você também... provocando, né, a empresa onde você está, né, o seu líder, para ele te ajudar a você se desenvolver. Sim. Exato. Você colocou um ponto bem legal, que não é só salário. Hoje em dia, quando a gente pensa em estratégia de remuneração, a gente olha todo o pacote de benefícios não financeiros, clima. Acho que isso é um ponto que tem aparecido cada vez mais para a gente nos demissionais, quando a gente conversa com uma pessoa por que ela está querendo sair ou não. Oportunidade de desenvolvimento, isso sempre aparece para a gente em sala de entrevista. Esses motivadores eles também vão muito para esse lado agora, quando a gente pensa em talvez coisas não tão óbvias como remuneração e benefício. Hoje as pessoas estão olhando também para o líder direto dela, se eu tenho uma liderança que me apoia ou não, né? Se eu tenho uma empresa que investe ou não no meu desenvolvimento. Então, por isso que pesquisas de mercado também que olham o quanto que essa empresa é bem vista ou não, tem se tornado super relevante.
As pessoas estão olhando mais o descritivo da vaga lá embaixo, né? Onde fala se tem day off, qual é o benefício. Né? Enfim, os outros benefícios, né? Além do salário mesmo, né? Sim, sim. Hoje em dia o mundo é muito mais conectado, né? Nada te impede de fazer uma ligação para algum colega que trabalhou naquela empresa e saber e aí, o que acontece lá dentro da empresa. É isso mesmo que eles estão falando para mim. Então, as empresas têm que ter uma preocupação muito genuína em se atualizar, né? Em termos de ambiente de trabalho, porque as pessoas também têm expectativas diferentes hoje do que vão encontrar dentro de uma empresa. Acho que tem um pouco mais de maturidade hoje também de buscar no seu próximo emprego. E acho que também esse é um pouco da relevância também do nosso trabalho ali no dia a dia, de a gente estar meio que assessorando as pessoas para tomarem a decisão dos próximos anos delas. Né? Então, importantíssimo isso, né? É importantíssimo. Nossa, é uma decisão de vida, né? Pode Sim. mudar muito a vida da pessoa, né? Às vezes você muda de endereço, então, modelo de trabalho. É. Às vezes tem 2 horas Estilo a mais de de deslocamento, vida. estilo de vida. Então, são decisões complexas ali que mudam o caminho da carreira das pessoas. Mas é muito legal poder fazer parte disso. Acho que você deve ter histórias boas para contar também, né? Boas e ruins, né? A gente sempre tem. Não são só flores, né? Não são só flores. É um mercado que acho que todo mundo vai passar por algum dia, seja como liderança, seja que está contratando, buscando um profissional qualificado, seja como o profissional qualificado que Sim. quer se tornar mais qualificado, talvez, achar o lugar que você vai ser mais feliz. Porque acho que está todo mundo buscando isso, né? Buscando trabalhar, colocar aquilo, se sentir útil, trabalhando naquilo que acredita, mas também pensando em carreira, em próximos passos, em futuro, né? Sim, sim. Acho que as aspirações das pessoas, elas têm se tornado cada vez mais relevantes também. Propósito aparece muito pra gente nos motivadores, né? Das pessoas buscarem uma empresa. Acho que elas pensam muito mais na empresa que elas estão trabalhando. O que essa empresa representa, o que ela faz para o mundo. Então, esses temas eles aparecem principalmente nas novas gerações. As antigas não deixam de trazer, mas para as novas gerações isso é muito mais latente. Acho que quando a gente pensa em qualificação ali também, até que você comentou, né? Como que a gente precisa qualificar, também para não ficar só falando só no mundo das ideias, né? Acho que é legal colocar também para o pessoal de casa que o inglês ele continua sendo um tema super importante também. Né? As empresas levam em consideração o inglês no currículo. Principalmente na prática, né? A pessoa conseguir falar e se comunicar em inglês. Não dá só para colocar no currículo e no Que dia a dia não conseguir falar desenvolver. fluente, chega lá. Porque a gente acaba sempre testa em sala de entrevista. Tem que testar. Sempre acontece o telefone, às vezes entra no túnel, né? Vai testar o inglês, entra no túnel, cai a ligação, então sempre acontece. Mas o inglês ele continua sendo super importante, porque eu não entendo que o mercado brasileiro evoluiu nesse sentido. A gente continua tendo mais ou menos o mesmo nível percentual da população que fala inglês. Que fala inglês. E o mundo está muito globalizado. Hoje a língua do negócio ainda é o inglês. Sim. Então, para a gente não dar nenhuma dica assim, genérica, acho que vale a pena falar o inglês. Ele tem correlação direta com o aumento salarial da pessoa. Então, ela aprender o inglês é super importante para ela Não se desenvolver. perdeu a relevância ainda, né? Não, continua sendo super relevante e também até para ela poder se qualificar. Muito conteúdo que a gente tem hoje Tá em na inglês, internet, tudo Nossa, tá em inglês. sim. Principalmente se a gente olhar os temas aí de inteligência Verdade. artificial, que estão super em alta. Boa parte desse conteúdo vai estar em inglês. Né? As linguagens de programação, os bancos de dados, todas as bibliotecas vão estar todas em inglês. Então, são temas que até para ela pensar na própria empregabilidade dela, futuro é bom ter um segundo idioma, como o inglês. O inglês ainda... Vamos atualizar o inglês, galera. Isso da parte dos profissionais, né? Então, para o profissional hoje em dia, para ele, né, se ranquear bem numa busca por um novo emprego, a gente já entendeu que inglês Sim. é um dos pré-requisitos aí. E para uma empresa, né? Para ela continuar mantendo o bom funcionário na empresa, né? O que ela precisa fazer para ela ter essa competitividade, né? E não ter esse rouba-monte aí, igual você comentou. Acho que o que tem aparecido mais no que vocês têm visto na Robert Half, o que está sendo importante para o funcionário que a empresa pode olhar com mais carinho, sabe? Legal. Essa pergunta ela tem uma resposta fácil, mas a execução dela é bem difícil. Eu diria que quando a gente fala de remuneração, benefício, isso é requisito. É meio que o mínimo para você estar no jogo. Você precisa estar trabalhando com um salário adequado, competitivo, à média de mercado, para aquela posição, e benefícios também competitivos. Que é aquele conceito da pirâmide de Maslow ali, você tem que garantir suas necessidades básicas primeiro. Não adianta eu ter o melhor ambiente do planeta se a minha remuneração estiver muito defasada. Sim. Então, ali para você, dependendo do nível de especialização, qualificação da tua mão de obra, você vai precisar trabalhar numa faixa específica.
Mas o que faz realmente a pessoa ficar, ou ela não sair, ou ela buscar querer trabalhar naquela empresa, eu diria que tem uma cultura forte. Você tem uma cultura corporativa forte, um ambiente saudável. E isso está muito atrelado ao que a gente fala, cultura é aquilo que as pessoas fazem, né, quando ninguém está olhando. Isso está muito conectado com a liderança, a formação de lideranças dentro da empresa. Que volta naquele que a gente está falando de soft skill de liderança, né, capacidade dos líderes, e por isso que eles são super importantes. Porque eles, de certa forma, ali são os pastores ali da cultura, Sim, né? Eles estão sim. ali garantindo que aquilo que a empresa entende como valor, modus operandi, né? Que aquilo aconteça de fato na prática e que, querendo ou não, a cultura ela se faz muito rápido se você não tem alguém olhando. Sim. Então, Por isso que você comentou até que a média liderança, né, talvez seja hoje algo difícil de vocês prospectarem e organizarem dentro de uma empresa, porque eu acho que talvez essa média liderança que conversa com um time maior, né, é o que vai ajudar nessa construção de uma cultura mais forte. Então, porque exatamente. de certa forma o diretor, né, o CEO, o gerente, não sei, eles estão mais distantes, né, dessa conversa do dia a Do dia. dia a dia, da operação, né? Então, É. talvez, às vezes, nesse longo prazo, isso seja algo importante. Principalmente ali, né, naquele meio... De fato. O diretor, ele tem diversos outros papéis. Sim, O diretor, ele provavelmente vai ser ali a pessoa, o presidente, ou o diretor de RH, ou os acionistas, eles vão dar o guidance ali para desenvolver que cultura que a gente quer ter como empresa, o que a gente acredita como grupo. Tem muitos diretores que têm um papel muito externo, muito para mercado, né, relacionamento. E, de fato, no dia a dia, quem vai implementar O essa tático cultura, lá, né? o tático, é o gerente, é o coordenador, é quem vai estar Executa, conversando né? com o operador, que vai estar conversando com o analista. E ele que vai entender se tem um fit cultural ali, se a gente precisa alterar, se a gente precisa fazer algum ajuste fino. E realmente brigar por aqueles valores que a empresa acredita. Então, quando a gente pensa em diferencial que faz as pessoas ficarem, eu acho que quando a pessoa traz para a gente, ela não traz com essa forma. A gente fala, eu quero uma empresa de cultura forte. Mas ela traz para a gente falando, quero ter um ambiente legal, quero ter uma cultura onde as pessoas... Quero ter gente que trabalha comigo, que está junto comigo, né? Que não tenta passar a perna no outro, ética, empresa correta, tudo essa cultura. E vocês conseguem mensurar isso? Eu não sei, vocês utilizam de... Como chama? Melhores empresas para se trabalhar? Ferramentas, alguns Tem carimbos, os selos, alguma coisa Isso existe no assim. mercado, né? certificações. Isso existe. As empresas, elas têm essas certificações, mas não tem nenhuma... Assim, a gente não tem nem nada... Como que eu posso dizer, né? A gente consegue sentir isso muito em contato No com as pessoas, no relacionamento que você relacionamento. tem com as... E provavelmente vocês já devem ter relacionamentos de longo prazo com as empresas, né? E aí talvez ficar mais fácil de vocês fazerem até uma leitura de ambiente lá, né? Você vai saber se eles estão falando a verdade ou se não estão, né? Como headhunter, você fica com o olhar rápido ali para ler a situação, né? Então, você é meio que treinado para fazer leitura de pessoas, leitura de situações. De fato, a gente tem muito tempo de mercado e a gente acredita muito em relacionamento duradouro. É uma empresa mais conservadora, a gente tem menos pressa, né? Mais paciência na forma que a gente faz E é negócio. importante. E tem seu valor. Eu gosto bastante, me encaixo bastante com esses valores, né? Então tem um fit legal. Tem empresas que vão ter outros posicionamentos e eu gosto de pensar que o mercado tem espaço para todo mundo, com posicionamentos diferentes e tem situações que eu não vou ser a melhor solução e está tudo bem. E sim, a gente sabe, o mercado se fala, a gente conversa com as pessoas, a gente ouve o que elas estão falando para a gente, por que elas estão querendo sair. A gente já colocou pessoas em diversas empresas, então a gente sabe qual que é o modus operandi daquela empresa, qual que é a cultura dela. Porque dentro desse, digamos assim, desse universo de culturas boas, culturas saudáveis de empresa, tem um mundo ali dentro também. Sim. Tem culturas que são mais agressivas, tem culturas que E são cada mais um soft. se adapta a um modelo diferente acho. de cultura Sim. também. As pessoas têm personalidades diferentes e acaba acontecendo. As próprias áreas dentro da empresa têm culturas diferentes, Realmente. microculturas. Se você estiver numa empresa que ela tem uma cultura mais agressiva, se você for no financeiro, for no comercial, você vai sentir diferença. Sim. O comercial vai ser um pouco mais agressivo, vai ser mais dinâmico, mais intenso. Então, entender esses ambientes, entender até as pessoas também. Muitas vezes, quando você chega nesses cargos de liderança, tu conhece o estilo do executivo. Você sabe que trabalhar na equipe do fulaninho é diferente, porque tem isso, isso, isso. Você sabe que aquela pessoa tem um legado muito grande, formou muita gente, tem ótimas referências de mercado. O pessoal acha que não reverbera essas informações, mas reverbera. E o contrário também, Olha só né? que loucura. Tudo que você faz É isso. fica na história, né? Acho que até você estava falando, eu fiquei lembrando que às vezes a gente vê que muita gente sai de uma empresa não por causa da empresa, mas por causa do gestor Sim, direto, né? Então, acho que realmente isso é verdade, né? é 100% verdade. Tanto que o pessoal que a gente conversa de menor aprendiz, uma coisa que eu já falei para alguns é
A tua primeira liderança ela é muito importante. É o que às vezes faz sua carreira dar certo ou não. Que loucura. Óbvio que, dado as devidas proporções, sim. mas você ter um ótimo líder no começo te alavanca muito a carreira. E as pessoas, sim, de fato, saem pela liderança delas. É muito difícil a cadeira da liderança. Porque todo mundo quer ser líder. E depois que as pessoas chegam na cadeira de liderança, vem que não é exatamente aquilo que elas imaginavam. Talvez ela não quisesse ser, ou quisesse ser pelos motivos errados. Sim. Ou não tivesse entendimento 100% do que é a cadeira de liderança. Sim. Porque você não vai fazer sempre tudo o que você quer. Principalmente isso. Tipo, tem muita coisa que você vai ter que fazer que você não vai concordar. E, de certa forma, você precisa inspirar as pessoas ali e se responsabilizar pelo resultado de uma área, de uma operação. Tem muita atividade que você vai precisar se dedicar mais do que o planejado. Então, é uma posição um pouco mais de sacrifício que glamour, no bem honesto. E o pessoal geralmente leva para o lado do glamour. Né? Tem pessoas que vão te exigir mais esforço emocional, esforço de paciência até, né? De comprometimento, dedicação, então... E tem pessoas que não, né? Tem pessoas que demandam menos, te exigem menos. Quando você é líder, né? E aí você tem um time diverso de pessoas aí. Cada pessoa tem um perfil diferente. Aí você tem que aprender a lidar, inclusive, com cada tipo de pessoa. Sim. Então... E eu acho que também tem uma questão por trás que a pessoa chega... Pô, cheguei na liderança. Agora eu não preciso fazer mais nada. É aí que faz mais, né? E aí, assim, no sentido de eu não preciso me melhorar, eu não preciso trabalhar mais nada, tudo que eu já sei já tá ótimo, me trouxe até aqui, só que não. São exigidas outras características. Outras skills, né? E a gente tem que ralar muito também pra se melhorar também, porque a gente também, eu falo a gente, mas assim, o líder em questão, ele também tá num processo de qualificação, de preparação e tudo Não mais. para, né? Não para. E esse processo de qualificação, principalmente quando a gente fala de comportamental, ele leva um tempo, né? Pra Muitas internalizar, vezes, né? Para internalizar. Você, entendi que eu tenho um gap. Isso aí já é um tempo. Avanço. É um tempo. Bom, mas às vezes você não entende que você tem os problemas, você acha que está pronto. Você chega na cadeira, você vê que você tem dificuldades com temas que você nem imaginava que você tinha. Você internalizou, e depois para você processar isso é mais um tempo, aí você precisa de tempo praticando aquela mudança, para a mudança se sedimentar vai mais tempo ainda. Então é um processo longo, eu diria que tem muito esse glamour, é um pouco de ovo a galinha também, porque muitas vezes a gente tem estilos de liderança mais antigos, ou todo mundo teve um gestor ruim, e às vezes você acha que é aquilo, né, ser líder, e você fala, pô, chegar lá vai ser... Não quer, né? Aí quando você chega, você entende que, bem, não é tão aquilo, e se você virou um líder pelos motivos certos, provavelmente você vai querer fazer diferente. Então, essa cadeira de liderança ela é bem importante e gera realmente bastante conversa aí no mercado. Acho que daria pra gente fazer um quadro, um programa quadro sobre só isso. pra falar disso, né? Mas acho que vamos dar sequência aqui, a gente tenta voltar depois nesse assunto. Caio, a gente tem um programa aqui dentro que chama Diz Aí. É um quadro Legal. que a gente traz um colaborador da Rodobens e ele faz uma pergunta surpresa pra você. Legal. Tá? Pode rodar a vinheta. Oi, Caio, eu sou Ana Paula e eu tenho uma pergunta. Quando você olha para as empresas que conseguem crescer de forma consistente, mesmo em cenários competitivos, o que você observa de diferente na forma como elas lidam com as pessoas? Diz aí. Só para contextualizar, a Ana, ela é de gente de gestão também, Legal. Então ela entende bastante dessa questão de procurar e achar pessoas qualificadas. Legal, pergunta muito boa. Eu diria que, sobre a ótica de gente, a gente precisa ter uma cultura de alta performance. Porque quando a gente pensa em empresas que conseguem rodar ou conseguem performar em cenários mais desafiadores de mercado, que é um pouco do que a gente tem passado nos últimos anos, a gente tem que pensar num nível de eficiência muito bom, uma austeridade, uma gestão de custos muito boa, uma empresa que também tem um bom nível de maturidade, gestão de risco. Então, empresas que conseguem rodar com uma certa estabilidade, com uma certa eficiência operacional. Quando a gente pensa em ótica de gente, a gente tem que estar pensando numa cultura de alta performance, ou seja, estruturas mais enxutas de pessoas e eu tenho um nível de especialização grande nos meus profissionais. E ter um nível de qualificação grande na minha mão de obra. Porque eu tenho garantia que eu estou lidando com profissionais mais sêniores, profissionais que têm já a casca,
tempo de mercado, saber lidar com crises ou situações difíceis, porque isso é uma competência. Você saber navegar um cenário de crise, saber lidar uma negociação difícil com o cliente, porque quando a gente fala de crise, a gente vai ter que fazer o quê? Eu vou ter que cortar custo, eu vou ter que sentar com o meu cliente e renegociar preço, eu vou ter que lançar produtos novos no mercado, eu vou ter que entrar no mercado novo, tudo isso necessita de qualificação. E quando a gente pensa em soft skills, né, que a gente está falando aqui de especialização, mas quando eu olho para capacidades aqui comportamentais, a gente está falando de resiliência, capacidade de comunicação, maturidade, inteligência emocional, controle emocional. Quando a gente pensa em lidar em cenários mais desafiadores, eu acho que esses são os pontos principais. Ter uma cultura de alta performance, né? Times que conseguem performar muito bem. Acho que tomada de decisão, autonomia, a gente pode colocar nessa cesta também. Inteligência emocional continua sendo uma... Continua. Com certeza. É meio que a base, né? Um basicão ali. É um fundamento super importante quando a gente pensa no ambiente de trabalho. Porque o ambiente de trabalho, a gente está falando de empresa, mas na última linha é gente. Pessoas. É gente comprando coisas de outras pessoas, gente trabalhando, entregando processo, é gente. É que eu fico pensando assim, até do papel de vocês, assim, de ter essa leitura de algumas habilidades, né? É muito difícil, porque numa entrevista de emprego, dependendo, vai ter aquelas pessoas que vão ser 100% verdadeiras e vão falar, né, no que ela é realmente boa e no que ela tem pontos de desenvolvimento, e tem outros que não, né? E é difícil ter essa leitura, né? Como que a gente... É muito difícil, imagina, como que a gente lê se a pessoa tem essa fortaleza de saber lidar com momentos difíceis, né? Aí eu paro para refletir sobre como deve ser trabalhoso a gente fazer essa leitura da pessoa. Mas entrega, assim, as pessoas elas não conseguem vestir uma máscara o tempo todo, principalmente numa sala de entrevista ali que tu vai estar 1 hora conversando com a pessoa e as conversas são muito leves, que nem a gente está tendo aqui. Nossa entrevista ela é técnica, sim, mas tem uma boa parte da nossa entrevista que é conhecer a pessoa de verdade. E ela estando à vontade ali, a gente consegue entender a natureza dela. Por Legal, exemplo, ela acaba falando sobre, ela fala. A gente sempre é sincericida até certo ponto ali. E eu gosto que seja, porque a gente também colocar a pessoa no lugar errado... porque às vezes vai bom. realocar a pessoa da melhor maneira, né? Talvez ela não esteja enxergando isso, tipo, eu quero aquilo, mas, nesse momento não é pra você aquilo, né? Vamos então, aqui isso que vai... Acontece. De a pessoa vir pedindo, eu quero trabalhar em tal área, mas aí vocês fazendo a entrevista, querido, não é pra você. Acho que essa... Ainda não. Acontece muito, né? Gente que já quer dar um próximo passo antes do momento. E as próprias perguntas que a gente vai fazendo, vai chegando a pessoa... Uma parte do nosso processo é fazer as pessoas pensarem. Tá, legal. Refletirem se... Muitas vezes a pessoa topa um desafio de uma empresa e fala, nossa, adorei, quero ir pra aquela empresa. E fala assim, você já botou no Waze? 5 horas já, aqueles brincadeiras. Mas pode mas ser, né? Às vezes não faz sentido no momento para pessoa. Acontece muito. Né? De falar assim, você já pensou que você vai ter que fazer gestão de 20 pessoas nessa área? Às vezes a pessoa não para pensar nisso. Sim. Você vai ter que ficar 3 semanas fora, viajando essa empresa, alguma coisa? Exato, 3 semanas de viagem. Você já conversou com teu esposo, tua esposa? Tua família, né? Você já pensou que você vai deixar de ficar próximo dos teus pais, talvez? Às vezes as pessoas não param para pensar nisso com a empolgação. E, então, muita parte do processo é isso. E, querendo ou não, os processos eles também são bem robustos, no sentido de que a gente toma referência profissional, por exemplo. Então, não tem um processo que eu não vou conversar com um gestor antigo para entender se, de fato, ela trabalhou onde trabalhou, fez o que falou que fez, se a pessoa tinha uma boa capacidade de... Vai depender do que é importante para a posição, mas se ela tem uma boa capacidade de relacionamento com pares. Legal. Com essa reflexão aqui do Caio, a gente vai indo pro finalzinho aqui do nosso podcast. E aí, inclusive, a gente gostaria de perguntar para você se tem alguma mensagem final que você quer deixar para o nosso público, né? Fique à vontade, uma mensagem, uma frase, uma indicação, uma dica. Sinta-se à vontade. Acho que a gente deixou algumas dicas aqui, Muitas. né? Muitas. O papo foi muito legal, acho que a conversa foi muito bacana, foi muito bom a troca. E acho que deixar a dica para o pessoal, eu gosto muito de falar dessa aqui de carreira, de você pensar o que você está entregando como valor, como profissional, mas pensar que a carreira é tua, a responsabilidade da carreira é tua e você que tem que ser dono ali do que vai acontecer com ela, seja onde você estiver. Então, acho que o pessoal ter isso em mente, não tem muito como dar errado. Legal, perfeito. Nossa, acho que todo mundo tem que parar e pensar nisso de vez em quando, né? O que eu tô entregando A carreira é minha, deixa eu... O que eu tô fazendo pela minha carreira, né? Exato. Legal, perfeito. Legal. Perfeito, muito obrigada, Caio. Foi um prazer te receber aqui no podcast. A gente
ficou muito feliz. Acho que esse bate-papo... Tiramos A dúvidas gente pessoais. tirou muita dúvida. E eu espero que as pessoas também tenham, né, tirado algumas dúvidas, talvez, que carregam, né, com elas mesmas. E ajude, talvez, alguém que esteja procurando emprego ou alguém que esteja querendo dar um próximo passo na vida, né? E às vezes aqui pode ser o estopim desse momento na vida delas. Né? Ou até as empresas, né? O que está sendo olhado para o futuro? Porque pessoas... falando até em nome da Rodobens, a gente tem esse pilar muito forte. A gente acredita muito nas pessoas que estão aqui na empresa. Então, o que a empresa, às vezes outras empresas, precisam estar olhando para se manter no mercado, né? Já tá aí. Com certeza. Acho que cada vez a gente está mais tecnológico, então, quanto mais, eu acho que o diferencial está aí hoje. As empresas conseguem se tornar mais humanas nesse ambiente, tem sido um baita diferencial. Onde a gente tem mais automação, mais robô. Sim. O contato pessoal ali, a humanização tem se tornado cada vez mais importante. Perfeito. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. E eu até peço para você deixar de ser menos robô e deixar um like, deixar um comentário, seguir o nosso canal no YouTube, ativar o sininho para ser notificado dos próximos episódios. E é isso, um abraço, muito obrigado, Caio, mais uma vez. Obrigada. E tchau, tchau. Tchau, pessoal.